pessoal, sou Igor Costa, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast falando sobre a Vindi e a mágica da recorrência. Hoje, a economia da recorrência, esse é o termo que movimenta boa parte da nossa economia e que tem adesão de empresas como Spotify, Netflix, entre outras. Muitos negócios mudaram com a recorrência. Hoje se pode comprar desde produtos de limpezas, assinaturas de filmes ou mesmo carros com modelo de mensalidade. Isso sem falar nos softwares que são vendidos como serviço. Empresas como Resultados Digitais, Adobe e Amazon vendem seus serviços digitais pelo modelo recorrente. Hoje eu tenho virtualmente ao meu lado aqui a nossa convidada, a Andréa Marqueto, executiva de contas Enterprise da Vindi, que está aqui para falar com a gente sobre a mágica da recorrência e como é que ela pode mudar as empresas. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Igor. Obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui nesse episódio com vocês, falando sobre um tema, como você já colocou, que todo mundo tem falado sobre recorrência em diversos segmentos. E a Vindi hoje, como motor de recorrência, atende essas empresas. Ótimo, ótimo, André. O prazer é nosso. Muito obrigado. A gente sabe que sua agenda é corrida por ter separado aí um tempinho para poder conversar com a gente. E começando, André, você quer se apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre você? Quero. Eu sou Andréa Marqueto, eu atuo na Vindi desde fevereiro desse ano. Tenho até super pouco tempo de empresa, mas já vinha aí namorando a Vindi há uns bons anos. A Vindi tem 7 anos de mercado, né, Uhum. é o maior player hoje no Brasil com destaque aí, né, para o mercado de recorrência, atendendo aí mais de 6.000 empresas hoje. E quando a gente olha aí o total, né, pra gente entender aí o tamanho, né, até da Vindi, hoje a gente sempre explica, né, em uma reunião, em uma abordagem, quando a gente vai falar de Vindi, a gente tem hoje aí aproximadamente 52 milhões de cartões de crédito, no Brasil. E Uhum. 20% desses cartões de crédito transacionam, né, passam pelo gateway da Vindi. Nossa. Então hoje, a gente tem um motor muito robusto, né, uma plataforma muito robusta aí em termos de transações e até mesmo de PCI, de segurança, né, para essas empresas que transacionam aí com a Vindi. Nossa, muito bacana mesmo. E falando um pouquinho sobre esse modelo de recorrência, como você mesmo falou aí, a Vindi é um player de destaque, né, no mercado, é o grande player de destaque, né, atendendo aí milhares de empresas. Como é que vocês veem isso, esse papel? Como é que vocês usam, né, a recorrência para poder ajudar as empresas? É, hoje a Vindi, quando a gente olha toda a parte de estrutura, né, de negócio, de projetos que a gente consegue fazer, a Vindi tem um grande diferencial aí perante o mercado, que é a independência do gateway, né. O gateway Uhum. ele é totalmente agnóstico na Vindi. Então a gente permite que essas empresas que nos procuram, a gente permite que elas transacionem com o método que for melhor para eles, com a melhor adquirente. Então eles conseguem, dessa forma, ter já um melhor custo-benefício. E aí a gente consegue atuar tanto na parte de consultoria, que a Vindi é muito forte, então a Uhum. gente consegue, trazer, né, toda uma consultoria para essas empresas de projetos, a grande maioria sempre focados, né, em meios de pagamento, então quando as empresas nos procuram, elas precisam de alguma forma melhorar, né, esse fluxo de pagamentos da empresa, seja por um pagamento pontual, seja para uma recorrência, seja para um clube de assinaturas. Então o que que a gente consegue fazer? Uma melhor aprovação, né, que seria a conversão em vendas, Sim. né, com uma arquitetura de checkout, né, inteligente. Então, quando a gente integra, né, com os melhores adquirentes, a gente consegue, já melhorar o custo para essas empresas, principalmente automatizar o tipo de cobrança. Então hoje, a gente Uhum. atende empresas que querem automatizar cobranças para o B2C e também para o B2B. Hoje a gente tem cases que a gente automatizou a cobrança para o B2B também. E eu gosto sempre de dar o próprio exemplo Nossa. da Vindi, né, a Vindi hoje ela conta com 6.000 clientes, né, acima de 6.000 clientes,
e a gente tem 2 pessoas para fazer toda essa parte de cobrança. Ou seja, a gente consegue automatizar bastante mesmo o processo, e isso também é um ponto que as empresas gostam bastante. Nossa, muito bacana, né. E é um número, assim, é um número expressivo, né, realmente que a Vinci atende. E assim, falando um pouquinho dessas empresas que vocês atendem, tem alguma das empresas que você pode citar? Claro, sem citar, detalhes, né, a gente entende, mas assim, que empresas que a Vinci atende hoje? Sim, a gente tem nessa carteira, né, de mais de 6.000 clientes, a gente tem clientes de todos os segmentos, né. Então a Vindi, 7 anos atrás, ela começou olhando muito o mercado fitness, né, as academias. Hum, Então hoje a gente tem Smart Fit como um grande player dentro da Vindi, a gente tem dentro das franquias de estética, Espaço Laser também é um cliente, né, que é de mercado, que todo mundo conhece. Quando a gente uhum, olha para toda a parte educacional, a gente atende a Anhembi Morumbi, a gente atende grandes redes de ensino de inglês, de franquias, uhum, a gente atende XP Investimentos, Akinvo, Via Varejo, BRF, eu vou uhum. eu vou lembrando aqui, eu fico aqui, né, até Aham, esgotar, mas a gente, o que que eu quero mostrar com isso? Que a Vindi atende todo tipo de segmento. A gente atende a TOTVS, a gente atende, indústrias como a Coco Legal, a IVE, a gente entende a Exame, a Sanar. Então a gente tem um pool de segmentos que, obviamente, a gente tem mais adesão no sentido de serem já empresas que lá atrás se digitalizaram. Eu acho aham, que esse é um ponto bem importante, porque, a gente tem muito meme por aí, né, sobre a situação que a gente vem vivendo aí com relação ao Covid, e é uma verdade mesmo quando dizem que a situação acelerou, né, anos o que empresas estavam ali demorando para pensar em se digitalizar. Então, obviamente, quando a gente fala de uma assinatura de revista, que lá atrás, né, que foi quem começou essa digitalização, essa recorrência em assinaturas, é óbvio que eu consigo ter uma gama de clientes muito maior, porque ele já trabalha, né, com esse modelo há muitos anos. Mas se a gente pegar, por exemplo, o atual, né, nesse tempo aqui, nesses 3, 4 meses para cá, a gente teve uma crescente de demanda de indústrias procurando o clube de assinaturas muito grande. Por quê? interessante. Primeiro porque a indústria, de alguma forma, ela entendeu que ela precisa se comunicar direto com o consumidor, existe essa possibilidade, Uhum, o que algumas indústrias já vinham fazendo, né, algumas indústrias já vinham trabalhando no modelo, tenho loja física, tenho e-commerce e por que não ter um clube de claro. assinaturas, Uhum, e acredito que a gente vai falar mais para frente com relação, né, aos benefícios de clube, de recorrência, sim. mas eu acho que esse ponto de digitalização que tem acontecido no mundo e que tem muito a ver com a economia da recorrência, isso se acelerou bastante. Então, o que eu vejo são empresas que a gente, já no início da crise, ela se ligou e criou ali uma solução para continuar vendendo, seja com um link de pagamento ali numa venda pontual. Muitas farmácias, muitas farmacêuticas se interessando por essa parte de venda, né, direta. Então eu acho que essa parte da digitalização, para alguns segmentos, são novos para a gente, Sim. né, e Aham. para outros segmentos é muito normal já o que eles Muito fazem. Então, natural. Uhum. se eu tenho uma demanda de uma editora, né, é muito natural para a gente, porque eu tenho muitos cases para contar. E quando a gente entende esses casos novos, a gente obviamente faz um bench de mercado, olha o que está sendo feito também fora do Brasil, tem todo um material para a gente também se apoiar e entregar o melhor projeto para esses entrantes agora também. Não, sim, muito bom. E assim, pegando uma fala sua, sobre esse período, né, que nós estamos todos de covid, né, essa questão de todo de quarentena,
Se você estiver escutando isso no futuro, a gente está de quarentena nesse momento ainda, né? Exato. Né, muita coisa tem mudado assim, a gente tem sentido isso aqui também do nosso lado, essa questão de como o pessoal está procurando essa questão da digitalização de fato, a questão da recorrência, como parece que, usando uma expressão aí do passado, 50 anos em 5 meses, né, a gente É isso. percebe que o pessoal realmente, o mercado, né, tá ditando isso, né, por toda a necessidade É, do afastamento social, especialmente produtos digitais, né, que é um dos nossos ramos aqui, a gente percebe bastante essa evolução, né. O quanto que o mercado tá acelerando isso, né. é. Não, isso pra gente ficou muito claro, eu me lembro, assim, como se fosse hoje, 24 de março foi o último dia, 20 de março ou 24, agora eu não me lembro, mas com certeza uma dessas datas. Foi o último dia que eu atuei no escritório, e aí eu já comecei a trabalhar no home office, né, full time. E a demanda do mês de abril, assim, foi insana. A gente trabalhou a equipe toda muito, e as pessoas 9 horas da noite, 10 horas, às vezes eu recebia o WhatsApp de uma prospecção que eu tinha feito de manhã, e a pessoa interessada. Então, foi acho que uma normalidade, né, para todo mundo ter que trabalhar, ter que entender o momento, e e foi muito engraçado isso, né, a preocupação com a digitalização em algumas empresas era zero. Então a gente Exato. teve muito case, muito projeto que de fato a empresa ela estava, assim, perdida, sem saber por onde começar, porque para ela Uhum. não era algo que ela faria em 1, 2, 3 anos. Então olha o quanto que isso é importante, porque a gente tem tanto, né, tem a via oposta também, né, tem as empresas que estão, assim, anos-luz na frente e que às vezes nos procuram com tudo desenhado, falando: "Olha, eu preciso de fato do motor de recorrência, eu preciso do gateway", e Sim. aí a obviamente ela acaba entendendo um pouco mais desse fluxo financeiro, porque é importante também frisar que a visão, às vezes, de mercado é que é muito fácil, né, colocar lá o produto Aham. e cobrar. "Ah, deixa lá, vou cobrar". E a pessoa não entende todo o esforço, todo o a estratégia que tem por trás de você fazer uma recorrência, seja ela de um produto que é entregue, seja de um serviço SaaS, seja do que for, tem toda uma inteligência por trás e que o negócio precisa saber disso para poder dar certo. Não, exatamente. Eu gosto de usar um termo, né, que ferramenta é materialização de processo. Né, então, assim, Uhum. quando a gente pensa, não essa questão da ferramenta de recorrência, mas por detrás dela tem todo um processo de consultoria que vocês fazem, tem todo um trabalho de inteligência para entender como aplicar aquilo como digitalizar aquele negócio, como aplicar aquilo àquela realidade do negócio, né. Exato, e isso é muito importante, porque a gente já teve também experiência. Olha como a Uhum, consultoria muitas vezes é importante. A gente já teve experiências do cliente chegar com tudo desenhado uhum, e para a gente estava muito mal desenhado, não era uma coisa que a gente não era um projeto que a gente se sentiu seguro ali, então a gente teve que ter todo um cuidado para mostrar para esse, porque aí a gente envolve, né, envolve toda uma área da empresa que já trabalhou em cima daquele projeto, enfim, era um projeto muito diferente dos projetos que normalmente a gente sabe que tem sucesso, né, no mercado. uhum, Então a gente teve que ter todo um cuidado de mostrar para aquela empresa que não era muito aquele caminho, né, em se tratando de recorrência, não era nem clube de assinatura, era uma venda recorrente mesmo de um produto. E aí, a gente conseguiu reverter, conseguiu exatamente porque a gente tem esse know-how e tem esses insights, a gente conseguiu mostrar para eles aham. que o ideal era um projeto até menor do que eles estavam imaginando, um projeto regionalizado, fazia muito mais sentido. Então a gente conseguiu reverter aquilo internamente para um projeto que a gente se sentia seguro, né, para tocar, porque a gente, querendo ou não, a gente estava envolvido ali, mesmo a gente, né, em primeiro momento não tendo desenvolvido o projeto, e foi muito legal, porque depois esse cliente passou a ter o resultado e a gente conseguiu rampar. Então isso eu acho que também é muito rico aqui da Vindi. Essa parte de consultoria, de insights de mercado,
enquanto tem empresas que demoram 1 ano para conseguir construir, para conseguir entender, para depois colocar em prática, a gente consegue otimizar isso para 1, 2 meses de consultoria ou até menos, dependendo do projeto, e conseguir startar isso. E aí é onde, muitas vezes, a ESAP entra com a gente, né, porque aí a gente Exato. precisa desse apoio, né, de entender o tamanho do projeto, entender o que que a gente precisa ter dentro desse e-commerce, entender quais, tipos de customização vão ajudar esse cliente, e isso eu acho muito legal, também aí do lado de vocês. A gente consegue entender exatamente o que o cliente precisa ali de início, e a gente se depara com muitos projetos que o cliente quer para ontem, né, ele tem uma demanda e ele Aham. quer subir aquele projeto, e a gente tem todo esse cuidado. E eu acho que isso também é um outro ponto positivo aqui, essa sinergia de entender o que de fato o cliente precisa, né, ali naquele momento para conseguir startar o negócio dele. Exato, né, o timing é essencial, ainda é claro que nesse momento ainda mais, né, mas o timing Exato. é uma questão essencial para o negócio, né, É. e a gente faz essa junção de forças justamente para isso, né, poder ter um melhor timing, uma melhor execução dessas ideias, né. Às vezes a gente se assusta com o timing, né, que o cliente Exato. sempre ele sempre quer para ontem, e aí o ideal é a gente sempre ter essa transparência, que às vezes não adianta a gente fazer uma coisa super corrida ou fora dos parâmetros que a gente já imagina que não vai ter o sucesso, a conversão que a gente imagina. Então Uhum. acho que isso é muito legal, a transparência que a gente tem com os Isso, projetos. pra não comprometer até a qualidade mesmo dos projetos, né. É. E uma coisa, assim, interessante, quando a gente fala de recorrência, assim, é mais fácil a gente pensar em empresas que trabalham com modelo de SaaS, com software como serviço. A gente pensa, sei lá, Uhum. a gente pensa em Netflix, que, né, mudou o player que mudou o mercado, Spotify, etcétera. E recentemente, eu acho que tem poucos dias, né, a Amazon mesmo trouxe para o Brasil o serviço de assinatura dela de produtos, que é uma coisa que às vezes a gente não está tão ligado, né, as pessoas pensam muito no serviço de recorrência como recorrência de produtos digitais. E como é que a recorrência, como é que vocês atuam na recorrência poder beneficiar também as empresas dos mercados que não são, assim, de origem digital? Sim. Eu vi esse lançamento da Amazon, a princípio até olhei lá, eles estão com bastante indústrias, né, seja de CPG, né, no geral, ou mesmo de Uhum, alimentos. Isso eu acho que é uma coisa é uma demanda que hoje no Brasil a gente ainda não tem um número tão expressivo quanto fora, mas fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, é muito comum, né, essa esse lado, né, de receber, de ter assinaturas, e eu acho isso muito incrível. Eu penso que hoje, se a gente tem um produto, a gente sempre trabalha com três vertentes, né, quando a gente vai falar com uma indústria, ou mesmo alguém que não seja do digital, né, saindo dessa parte de não ter produto, de ser serviço. A gente sempre olha fidelização de cliente, pagamento recorrente, né, em si, que é a previsibilidade de receita, e o controle de estoque. Então, quando a gente fala de fidelização de clientes, já existe essa máxima, né, de mercado que é muito mais fácil você manter um cliente do que você, né, trazer um novo, é mais barato você aham, fazer isso. E o clube de assinaturas, no caso, ele entra em cheio nisso, porque ele faz com que a gente transforme aquele cliente em fã, né, porque você assina algo do que você é fã. Então, eu penso a todo momento, né, a todo dia aqui, eu penso numa marca nova que eu falo: "Nossa, como que essa marca ainda não tem um clube de assinaturas?". exato. Porque todo mundo tem, né, eu tenho certos produtos aqui, seja de beleza, seja alimentar, moda também, né, é uma possibilidade. Eu tenho produtos que eu tenho raiva quando eu vou no mercado, por exemplo, e não tem o sabor que eu quero, por exemplo, né, um iogurte ou um colágeno, enfim, um produto, né, de beleza. E aí eu falo: "Ai, que saco, tenho que ir em outro lugar", e acontece muito isso, né. Então, quando a gente olha a fidelização de cliente, a gente pode trabalhar como um produto para não faltar, então se você Uhum. pega um suquinho para criança, né, a criança, né, quando ia na escola, ela ia 5 dias por semana, né, então a gente sabe o que eu não tenho filhos, mas eu tenho, né, um sobrinho, eu já presenciei o meu sobrinho lá sem Aham.
bolinho dele ou a bolachinha, é birra, né. Então, assim, por que não já ter, né, um clube de Isso. assinaturas e você saber que se o teu filho consome "X" produtos ao longo de um mês, você está Aham. tranquilo em casa. E aí o que que você consegue aliar a essa parte de fidelização? Experiência. Então, eu brinco que o clube ele sempre vai ter que ter as 2 ou uma das vertentes, né. Ou vai ser em comodidade, que é comodidade barra preço, né, então: "Olha, eu Uhum. te entrego todo mês e te dou um desconto e garanto, né, que você vai receber todo mês aquele produto", Sim. eu foco em experiência. Então, eu posso fazer um clube de assinaturas de uma marca de chocolate e eu sei que todo mês, ou na minha recorrência que eu escolher, eu vou ter algo diferente naquele plano, né, naquele pack, naquele combo. Eu posso ter um produto a mais, eu posso ter um produto que eles pretendem lançar para eu avaliar. Então a gente pode pensar em várias vertentes, mas sempre pensando, né, em experiência ou em fidelização, no sentido de ter sempre o produto. Quando a gente fala de recorrência, é o melhor dos mundos, né, porque a recorrência é um dos modelos que mais vem crescendo, e se você como indústria, como empresa, sabe, né, o quanto que você vai faturar, se você tem essa previsibilidade de receita, você consegue ter todo um controle maior e uma previsibilidade de faturamento, enfim, de crescimento. Então você consegue ter esse segundo ponto. E o terceiro ponto que as indústrias gostam muito é a parte de controle de estoque. Então, cada vez mais o controle de estoque, né, eu já trabalhei tempos atrás com toda a parte de supply chain das empresas, principalmente quando a gente olha segmento de moda e alimentar, e todo ano, todo mês, é aquela problemática, né, de fazer uma previsão e vender menos, ou fazer uma previsão e vender mais, e aí você tem toda uma Nossa. problemática. A partir do momento que você tem um clube, que você tem uma recorrência daquele produto, você consegue ter essa previsibilidade de estoque. Então, eu acho que o Brasil deve sim crescer mais agora nos próximos anos com relação a clube. Clube de assinaturas, se eu não me engano, eu não tenho agora o número aqui com relação a junho, mas se eu não me engano, em maio e abril, cresceu quase 10 ou 12% no pico, né, da quarentena. Então, foi algo que muitas empresas já acordaram, já estavam vendo isso. É muito normal quando eu converso com algumas empresas, algumas indústrias, principalmente do alimentar, eles citarem: "Poxa, a gente já pensou, a gente já tentou fazer, a gente não sabia que tinha vinde". Então eu acho que esses 2 segmentos, eles já estão olhando mais para isso. E aí, com certeza, eu acho que a gente deve ter um crescimento exponencial aí nos próximos meses e no próximo ano. E é um jogo de ganha-ganha muito claro, né, como você falou, né, é o benefício que você traz para o consumidor, né, eu também tenho algumas coisas de assinatura, assim, e que é uma comodidade, né, sem mesmo sendo descontando o cenário todo, de quarentena e tudo, mas você pegar, sair de casa, procurar um estacionamento, ou buscar um produto, aí você esquece, você não vê que acabou, e você ter aquela regularidade de receber aquele produto, é uma comunidade para quem, né, tá no papel de consumidor. E você citando esse caso das indústrias, realmente eu comecei a imaginar que a questão toda de, o quanto que isso não deve aliviar em questão de, logística, em questão do custo de manter um estoque, ou, caso de moda que você falou aí mesmo, nossa, a complexidade de lidar com estoque que é sazonal, né, Exato. E né. eu acho que, assim, quando a gente pega o setor de moda, o segmento de moda, ele é muito pautado em coleções, né, é Uhum. diferente. Eu pensei aqui em 2 exemplos, né, bem distintos. Hoje a gente tem um case muito grande na Vindi, que é o site do ovo, né. Quando que a gente ia Uhum. imaginar que existiria assinatura de ovo? Porque ovo, se a gente olhar, é um produto que não falta, né, eu não tenho uma marca de ovo. Eu até tenho, porque tem, né, uns ovos melhores, maiores, enfim, mas você não tem Aham. aquela coisa assim: "Ah, tá bom, se não tiver desse ovo, eu levo outro". Mas o exemplo deles é muito legal, porque eles trabalham regionalizados e com distribuidores.
e que é uma demanda que a indústria farmacêutica vem trazendo, a própria indústria alimentar também vem fazendo, ou seja, muitas vezes essas empresas estão começando a vender direto para o consumidor, mas através de um distribuidor local, o que acaba tornando o custo mais barato e faz muito sentido. E quando a gente pega o segmento de moda, que normalmente, né, existem marcas que têm coleção nova toda semana, né. Tem marcas famosas aí, uma marca famosa de não vou fazer jabá para ninguém, mas tem uma marca famosa de óculos de sol, ele tem Aham. lançamento toda semana. A gente tem marca de moda, de fitness, que também tem lançamento toda semana. Agora, imagina que se eu crio um clube de assinatura para esses nichos, por exemplo, óculos de sol. Eu adoro óculos de sol, eu compro fácil 3, 4, 5, 6 óculos em um ano, com certeza. Aham. Por que não me fidelizar para que eu compre esses 6 da mesma marca? Né, por que não fazer um clube para quem é do clube com valores diferenciados ou com experiências diferenciadas, coleções diferenciadas? Então tem toda uma estratégia que quando a gente olha, uma vez me perguntaram: "Mas que segmento que pode, né, quem que pode ter clube de assinatura?". Se você tem como trabalhar a recorrência do produto e se você tem como Uhum. trabalhar a parte de experiência, qualquer marca, independente do segmento. Então a gente tem agora no meio da pandemia, apareceu lá uma assinatura de álcool gel na Vindi. Nossa. Cara o cara piscou, pensou e trouxe um clube de assinaturas de álcool gel. E tá rodando, e tá funcionando. Porque se a gente for olhar, a gente não sabe mesmo, né, nem quando a gente volta ao mundo normal, né, máscaras, álcool gel, isso tudo eu acho que vai fazer por um bom tempo parte aí do cotidiano. E nem se a gente vai Então voltar, né. eu nem gosto de pensar muito, né, porque se a gente pensar eu que lá atrás eu nem acreditava que a gente ia entrar em quarentena, essas coisas, eu Aham. falo: "Nossa". Então, eu acho que tudo demanda, né, então, quando a gente vai pra parte de cosméticos, né, faz muito sentido, então as próprias farmas estão já trabalhando pra isso. Então, nos próximos meses vai ter muito clube novo aí, vindo através da Vindi, através aqui da Exap, a gente ainda não alguns a gente ainda não pode comentar, né, Igor, mas eu acho que vem Isso, bastante isso. coisa legal, alguns até bem disruptivos aí de mercado, e que quem sair na frente com certeza, vai sair ganhando, né. Nossa, com certeza. E, nossa, esse do álcool em gel mesmo eu faria fácil É, nesse álcool cenário, gel ele começou comecinho de abril, comecinho de maio, né. então ele foi bem rápido. Então, assim, basicamente, assim, tendo um bom produto, algo que realmente agregue valor ali ao consumidor, assim, basicamente qualquer coisa pode ser, comercializado dessa forma, né. Exato. A gente já teve, a gente tem até um post, alguns posts, né, no blog da Vindi, falando exatamente sobre os clubes que deram errado, né. Porque existe também, né, Claro, aham. isso é curioso. E existem clubes que deram errado. Por quê? Quando a gente olha, né, não todos que foram aqui do Brasil, mas também muitos exemplos a gente cita de fora, Uhum, a gente sempre fala, né, para você começar, começa pequeno. Começa pequeno para você poder entender uma região ou entender aquela base de clientes. Tem algumas premissas que precisam ser analisadas, porque senão é aquilo, você gasta dinheiro, gasta tempo e não vai ter o retorno. Então uma das premissas que a uhum. gente coloca sempre, né, para não dar errado é começar pequeno, com poucos planos, né, com poucos combos, conseguir entender esses combos, né, quem que é o teu cliente? Então, vamos pensar aqui no próprio caso do ovo, né. Ah, pra como que ele consegue colocar os planos? Ele tem que pensar que tem eu, Andreia, moro sozinha, não sou eu não pratico esportes, né, desses que precisa de muito, então eu tenho que ter um plano razoável. Quanto dura, né, Uhum, uma caixinha ali com 12 ovos para mim? Mas poxa, tem a pessoa que também mora sozinha e que é rata de academia, ela consome 4 ovos por dia. exato. Então já vai ser um plano diferente. Pô, mas tem a família, né, também. Então pensando no produto e pensando na experiência, então eu, Andreia, eu sou muito fã dessa marca de óculos.
quantos óculos será que eu consumo? Então existe todo um passo anterior, que é exatamente o passo, né, da consultoria, para entender. E esses dados, normalmente as marcas já têm, né, Igor? Então, Uhum. não fica difícil, mas precisa existir esse planejamento para você entender o que que você vai focar, se é Isso. preço, se é experiência, o que que você vai ter de diferente. E muitas marcas não fazem isso, acham que é só, né, de novo, colocar lá, vender e cobrar, e não é bem assim. Exatamente. É uma abertura de um novo canal de vendas, né. É um novo negócio, né, você tem que pensar na estratégia, é como você falou, né, tem vários pontos da sua fala ali que a gente vê o estilo, cultura de startup, né, do Lean Startup. Eu vou começar pequeno, né, eu vou testar ali, vou fazer um MVP do projeto, né. Então é um novo Exato, negócio que precisa de todo um trabalho de inteligência e que é o que geralmente vocês entram, né, dentro do cliente, não só fornecendo a ferramenta, mas também fornecendo essa parte toda de consultoria para poder ajudar ele a viabilizar o negócio, né. exato. Exatamente. E tem uma questão, vendo até muito dos materiais da Vindi, André, tem um termo que vocês usam que eu achei muito interessante, vocês usam um termo que é a economia do acesso, né. Hum, Tem até um livro de vocês sobre isso, sim. e vocês falam um pouco, assim, que por conta do preço das mensalidades de serviços, de produtos, ser um preço, muitas vezes menor até do que o preço de compra, até a questão da comodidade e tudo, isso acaba democratizando o acesso, né. Um bom exemplo que eu acho que a gente pode ver, assim, falando de um grande player de mercado, é a Netflix, que ela ganhou Hum, uma popularidade enorme, ela sim. sendo mais barata e sendo mais acessível que os modelos tradicional. Como é que vocês veem isso internamente? Como é que é essa questão dessa economia do acesso? Eu achei isso muito interessante. Perfeito. Quando a gente olha lá atrás, né, a gente num desses materiais a gente sempre cita, né, que o mundo ele não é mais o mesmo, a gente não vive, né, mais no mesmo mundo. Isso agora então é muito, né, é um tal de novo normal, como que vai ser. Então, quando a gente olha, né, essa parte de economia de acesso, se a gente for pensar como um todo, o mundo ele vem mudando, né, então, a própria cultura que a gente tinha, né, 10, 15 anos atrás, a cultura era a gente comprar casa própria, ter o carro, a independência de morar sozinho, e a Uhum, gente já viu nessa geração, eu sou mais já sou acima dos 40, mas quando eu olho essa nova geração, e aham, até eu mesma hoje com 40, eu penso: "Putz, aham, pra quê, né? Pra que ter carro, né? Tem Uber". A gente vê exato. essa moçada toda pensando assim, e a economia do acesso, ela leva muito isso, né, a gente não precisa mais pagar pensando na utilidade, né, a gente precisa pagar pensando na utilidade, né, nessa conveniência. O que que convém mais hoje? Eu compro um carro ou eu alugo, né, ou eu faço uma assinatura, né, que até você Exato. citou, e realmente a gente já tem assinatura de carros. Então, essa economia da recorrência, né, da subscrição, né, que nada mais é do que as assinaturas, ela de fato ela veio para ficar, porque ela não limita mais essa relação comercial, né. A gente não tem mais aquela coisa muito lá atrás, era aquela a gente tinha medo de fazer uma assinatura, a gente tinha medo, né, de fazer uma assinatura de telefonia. Pega 5, 6 anos atrás, era um Aham, horror, quem conseguia cancelar, quem conseguia mudar, se vinha uma cobrança errada, como que você conseguia falar com a empresa. E aí hoje, e aí você citou muito bem, né, a Netflix, mas a gente pega até mesmo aqui Salesforce, a própria Sem Parar, Zendesk, né, a própria Zuora fora do Brasil, essas empresas já vêm transformando, né, tudo isso. Porque a gente pensa assim, a economia do acesso, ela tem algumas premissas também, né, que é a simplicidade na hora da adesão, né, não ter aquelas pegadinhas, então eu me sinto uhum, segura para assinar aquele produto, aquele serviço, porque eu sei que se eu quiser, tem já ali dizendo que eu posso cancelar clicando num botão, né. A exato. precificação não é mais, se a gente for comparar hoje o que a gente pagava lá atrás, né, de Blockbuster, e o que a gente paga hoje de Netflix, é muito mais econômico e muito mais vantajoso. Uhum, Então, essa parte da transparência, da precificação,
né, da gente ter o direito ali, né, de usar por quanto tempo eu quero. Eu não quero mais ter a propriedade, eu não quero ser obrigada a ficar com aquele serviço, comprar aquilo. Eu quero usar no momento que eu tenho necessidade, no momento que eu quero. Hoje, se eu quiser, eu assino a Netflix, se eu não quiser, eu posso assinar outros, né, eu posso usar o Spotify, eu posso usar outro, não tem muito isso. Então, Uhum, quando a gente pensa em toda essa parte, né, de comodidade, de conveniência e da própria utilidade em si, é é totalmente é isso que é essa economia do acesso, né, esse subscription que é tão falado atualmente. uhum. Nossa, achei muito interessante, esse lado de vocês pensarem isso como uma questão de democratização, né. Não é só uma questão, que claro ajuda as empresas, você ajudando as empresas se movimenta a economia e tem todo um lado positivo, mas você realmente, né, esse lado de olhar que você realmente, agrega um valor aqui àqueles clientes que antes poderiam não ter acesso, né. Até esse caso que a gente está falando mesmo de Netflix, né, nem todo mundo conseguia assinar uma TV a cabo. Exato. Isso não era acessível para boa parte das pessoas no Brasil, mas uma boa É, parte das pessoas no Brasil também hoje tem Netflix, é. ou pessoas que assinam um canal só pelo assinam um streaming, né, só pelo período que eles querem assistir a série. Então Sim. você vê, assim, claro que são exemplos de entretenimento, mas você pode expandir isso para várias coisas e permite né, realmente uma democratização, né, acho que o termo correto exato é esse, né. É, e essa democratização, até, né, fazendo aí trocadilho com o nome, né, economia do acesso, é de fato isso, é as pessoas conseguirem acessar serviços que elas não teriam condições. E acho que é muito disruptivo, essa parte de ter essas inovações, né, de serviços. Então, quando a gente pensa na assinatura de ovo, quando a gente pensa na assinatura de carro, né, e outras assinaturas, muitas que a gente tem aí diferentes, é muito isso, é as pessoas terem acesso a serviços, a produtos que elas não teriam. E isso é muito legal mesmo. Nossa, muito, muito bacana. Já caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, eh, vocês têm um quesito também interessante que eu ia te pedir para você explicar um pouquinho para a gente, que é o conceito da régua de cobrança. O quanto que isso ajuda as empresas? Como é que funciona esse modelo de vocês no mercado? Isso é um dos grandes diferenciais aí quando a gente olha essa parte de metodologias que a Vindi trabalha, né. Então hoje quando a gente olha a parte de métodos, né, de pagamento que a gente consegue trabalhar com cartão de crédito e débito, o débito em conta, né, o boleto e PayPal. Quando a gente olha toda a parte de régua de engajamento da Vindi, né, de funcionalidades que a gente tem, quando a gente coloca a cobrança recorrente, né, pode parecer muito simples, mas existem algumas tratativas por trás desse motor inteligente de cobrança que precisam funcionar. Então, o Renova Vindi, que é um produto nosso, né, ele atualiza de forma automática quando os cartões são expirados ou reemitidos. Então pode ser que o meu cartão venceu, reemitiu o novo, mudou o número, e pode ser que eu fui clonada, roubada, enfim, né, cancelei aquele cartão. Nossa solução, ela identifica essa mudança. Então imagina que hoje a gente tem cases dentro da Vindi com 200.000 assinaturas mês, 400.000 assinaturas mês. E aí imagina para essa empresa dessas 4.000, dessas 400.000 assinaturas, quantas dentro de cada mês expira, muda. E aí imagina se essa empresa tiver que ir lá e pensa também na experiência do cliente, né, não sei se você já passou por isso, mas alguns serviços recorrentes, quando o teu cartão expira ou muda, ele não te avisa, ou te avisa só uma vez e você tem que ir lá cadastrar de novo o novo cartão. O Renova Vindi, ele funciona muito bem, os clientes gostam muito. E a parte da retentativa simples também, que a nossa solução, ela permite, né, já fica reagendado a cobrança para uma nova data. Então eu posso cobrar esse cliente a cada 2 dias, 3 dias, 4 dias, a gente tem um limite dentro do mês, né, para não atrapalhar o processo, mas a gente também já faz essa cobrança automática. Então, se tratando de boletos, por exemplo, né, boleto, hoje em dia, apesar de ser menos usado,
para essa parte, né, de recorrência, ainda existem muitos segmentos que atuam com boleto. Então imagina que toda a nossa régua de engajamento cuida para que esses boletos sejam cobrados. Eh, um outro ponto bem interessante é, eu, por exemplo, sou cliente e cadastrei o cartão. Esse mês meu cartão, sei lá, perdi, não recebi outro, a fim de estar tentando Aham. me cobrar. A nossa própria régua de engajamento oferece outra forma, porque pode ser que nesse mês eu não consiga debitar no meu cartão, mas eu posso pagar um Uhum. boleto, eu posso fazer no débito em conta. Então toda essa parte de features que a Vindi tem de diferente do mercado, faz com que o sucesso de conversão também seja maior. Inclusive, diminui o custo das empresas com relação à cobrança, né. Então toda a parte de rotina de cobrança por SMS, por e-mail, isso Uhum. tudo faz com que as empresas também melhore toda a sua parte de inadimplência, de atrasos, isso tudo dentro de uma única solução. Muito interessante. Eu já tive esse problema, com cartão clonado, né, e tem coisa que você não quer interromper, e até você conseguir um novo cartão e receber, né, gera um Não, problema para quem é usuário também. eu tive agora também no início da quarentena, meu cartão foi clonado. E aí eu tinha aqui alguns serviços que eu uso bastante aqui, e aí também eu esqueci na correria, aí eles me cobravam um dia, aí eu esqueci, aí eu tinha que ir lá, cadastrar de novo o cartão, aí não entrou, aí no mês seguinte eu tive que fazer de novo. Então, tem algumas coisas que são chatas, e aí para a experiência do cliente, a Uhum. Vindi consegue se destacar bastante também. Muito interessante. Muito bem, André. Então, eu acho que com isso aqui a gente conseguiu dar um vislumbre muito bacana do que é a parte de recorrência, tudo que pode ser feito pelas empresas e pelos usuários, pelos clientes também. Com isso, nós chegamos ao final de mais um podcast. Eu espero que quem esteja escutando a gente tenha gostado dessa conversa. Convido vocês também a compartilharem esse podcast com outras pessoas. E quero agradecer a André pela participação e ter aberto esse espaço na sua agenda que é tão corrida, cuidando, né, Ai, de toda essa eu que parte. Eu que agradeço pelo convite, passou tão rápido, acho que a gente ficaria aqui mais algumas horas conversando sobre esse tema que é tão bacana de conversar, porque hoje está muito em voga, Uhum. e a gente que agradece aqui da Vindi pela parceria e pelo convite. Não, nós que agradecemos. E você quer deixar algum recado final? Alguma coisa para quem está nos escutando? Quero. Eu acho que hoje, para quem estiver ouvindo, independente do porte da empresa, e tiver vontade, né, e achar que tem produto para fazer um clube de assinaturas ou até mesmo para colocar aí nesse motor potente da Vindi de recorrência, fica super à vontade para mandar uma mensagem para mim. A gente bate um bate-papo informal, entende mais do negócio, porque a gente gosta muito do que a gente faz. Então, o Igor me conhece aí, sabe que para mim pode me ligar, manda mensagem, vamos fazer dar certo. Uhum. Então, para quem achar que tem aí um pouquinho de possibilidade para ter, bate um papo com a gente que vai valer a pena. É isso mesmo, André responde, qualquer hora o André É responde. Eu nunca verdade. vi alguém, uma pessoa responder tão rápido mensagem como a Andréia, viu? Então, podem contar mesmo. Ok, gente, para quem nos escuta, nosso muito obrigado. Continue acompanhando nosso podcast e até mais.